A paz do Senhor a todos, aqui quem vos fala é o pastor Almir Macedo. Estou aqui com mais uma gravação e espero poder ser bênção para a sua vida. Você querendo conferir o autor destes provérbios estará na descrição deste vídeo. Primeiro pensamento e provérbio que eu gostaria que nós refletíssemos nesta gravação é este: nunca se deve engatinhar quando o impulso é voar. Nunca se deve engatinhar quando o impulso é voar. Eu quero dizer que você nasceu para voar. Conta-se uma parábola de um fazendeiro que pega um filhote de uma águia e pega este filhote e coloca junto com as suas galinhas para crescer ali, para as galinhas cuidarem dela e para que ele pudesse estar tendo este cuidado deste filhote. E na proporção, na medida que ele ia cuidando deste filhote de águia, ele sempre dizia para esta águia: tu é uma galinha. E não apenas isso, as galinhas que estavam ali à sua volta tratava ela como das tais, do galinheiro, ou seja, tendo ela como uma galinha, não tratava ela diferente, não tinha nenhum privilégio, a tratava e a recebia e comunicava-se com ela como uma galinha. E não apenas isso, o fazendeiro dia após dia a tratando como uma galinha. E o tempo foi passando, aquela águia foi crescendo e agora chegou na sua fase adulta, acreditando que era o quê? O que você tem acreditado que você é? Como que você cresceu o mundo à sua volta dizendo que você era o quê? E às vezes essas informações foram tantas que você acabou acreditando que você é o quê? Aquela águia acabou acreditando que era uma galinha e nada convencia ao contrário. De repente, um amigo daquele fazendeiro vem fazer uma visita para aquele fazendeiro, para o seu amigo. E agora, olhando ali as suas criações, vai ali no galinheiro e percebe aquela cena. E vê aquela águia e diz para o seu amigo: mas isso aqui é uma águia? Não, é uma galinha. Não, mas isso aqui é uma águia. Não, mas é porque eu peguei filhote, tal, mas ela é uma galinha. Não, faz um favor para mim. Me permita que eu pegue esta águia, deixa ela alguns dias comigo. Se eu não a convencer o contrário, eu te devolvo. Não, tudo bem, pode estar levando, o desafio aceito. E ele pega agora esta águia e começa a dizer que ela era águia, começa a fazer com que ela venha sentir o vento, abrindo as suas asas, fazendo com que ela viesse sentir aquela liberdade, fazendo com que ela entenda com qual propósito ela nasceu. Um dia ele sobe na montanha mais alta que ele conseguiu subir e agora naquele dia vive insistindo com ela: tu é uma águia. E abre as asas dela, fica segurando, fazendo com que ela venha sentir aquele vento, vai e solta ela naquela montanha. E agora ela começa a descer, precipício abaixo, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo. Tinha tudo para terminar de forma trágica. Mas na proporção que ela está descendo, aquele vento em alta velocidade batendo no seu corpo, no seu peito, e alguma coisa começa a mexer na estrutura dela, e de repente alguma coisa começa a ressurgir na sua essência, na sua natureza, e de repente algo começa a brotar dentro dela, um desejo de voar, um desejo agora de usar aquilo para qual ela nasceu.
e agora prestes a se arrebentar lá no chão, ela consegue dar um voo rasante e sobe para cima, e dali por diante, a partir daquele primeiro voo que ela traça, que ela tem, a partir daquele momento ela entende para qual propósito ela nasceu. O propósito é, independente do que o mundo tenha dito que você é ou para que você nasceu, a realidade, que eu já falei isso em outras gravações, em outras reflexões, para qual propósito você nasceu. O autor da vida, ele projetou algo para você. Então não ouse se entregar a um estado de você estar engatinhando, ser uma galinha, quando você nasceu para voar, quando você nasceu para ser águia. Pense nisso. Segundo pensamento, se você acha que a educação custa caro, tente a ignorância. Vou repetir. Se você acha que a educação custa caro, tente a ignorância. Muitas das vezes, quando é para nós investirmos em educação, comprar um livro, comprar alguma coisa que vai nos acrescentar, nos edificar, muitas das vezes nós achamos isso tão banal, tão insignificante, tão caro, e muitas das vezes nós não vemos isso como um investimento. Tudo mais tem prioridade. Uma Netflix da vida, um sapato novo, um chocolate, uma caixa de bombom, qualquer coisa, né? É mais precioso, é mais importante do que você investir em conhecimento, em educação. Às vezes, não, qualquer escola tá bom, ou não, simplesmente estando na média tá bom demais. E muitas das vezes nós vamos nesse automático, não estando na média, o que importa é passar. E muitas das vezes nós não valorizamos, nós não investimos, nós não corremos atrás da excelência, que você tem capacidade para isso, você tem potencial para isso. Caro mesmo será a ignorância. Contabilize isso depois. A educação não custa caro. O que ela vai proporcionar a você, o que você vai ter em troca, mas contabilize a ignorância. Aí você vai ver o que realmente é caro. Terceiro pensamento. Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira. Isso é muito interessante. Há quem passe por um bosque e só veja lenha para a fogueira. Não consegue ver a beleza à sua volta. Aqui não está falando apenas no bosque, literalmente falando, mas nós podemos trazer isso para o sentido figurado. Tem pessoas que estão passando por este mundo apenas de passagem. Não consegue ver a beleza à sua volta. Às vezes o que consegue ver à sua volta é obra do acaso. Às vezes está passando num bosque como este provérbio. Só vê com os olhos pessimistas negativos. Aqui tem muita lenha, aqui dá uma lenha para fogueira que eu vou te falar, hein? E às vezes não consegue absolver a beleza daquele lugar, daquela oportunidade, daquele momento que aquela pessoa está passando, está vivenciando. Comece a olhar com bons olhos, abra os seus olhos e comece a ver a beleza da vida. O sorrir de uma criança, o cantar de um passarinho, o perfume de uma flor. Tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, nesse momento agora, nesse presente agora, aí do seu lado. Veja a beleza do autor da vida, que a vida está sorrindo para você, as oportunidades estão sorrindo para você e o que você está fazendo com elas. Não veja o mundo apenas como obra do acaso, não. Veja com bons olhos. Sorria.
viva, divirta, valorize o que você é, o que você tem. Próximo pensamento. É o que pensamos que sabemos que nos impede de aprender. É o que pensamos que sabemos que nos impede de aprender. Então, quando a minha cabeça ela está cauterizada, que eu sou sabichão, aquilo que eu penso, que eu sei, que nada mais eu estou aberto para novo aprendizado, novas oportunidades, não quero experimentar de verdade, crer principalmente no autor da vida, não quero experimentar, dar um braço a torcer, às vezes em ouvir um conselho até mesmo do meu filho, do que ele tem aprendido, um pouquinho a respeito de tecnologia, a respeito da minha esposa. Às vezes eles podem ter razão, e nós muitas das vezes, eu estou falando na minha classe, às vezes nós queremos ser machistas, porque eu sei de tudo, eu acho que sei tudo. No meu caso como pastor, que eu não posso dar ouvido um conselho de um membro, ouvir o que ele acha, aceitar um feedback, um conselho, uma orientação. Então, quando nós pensamos que sabemos, este saber é que vai nos impedir de aprender. Pense nisso. Quando nós achamos que sabemos, esse saber é o obstáculo que vai impedir de nós aprendermos. Então, quanto mais você sabe, quanto mais você é sábio, você entende que você não sabe nada. Quanto mais você acha que sabe, é aí que você vai ver que você não sabe nada. O apóstolo Paulo, que aprendeu aos pés do grande mestre Gamaliel, que este disse, é o autor desta frase, e ele também disse isso. Grandes mestres como foi Gamaliel, como foi Paulo, o apóstolo Paulo, homens como esse terminar sua carreira dizendo isto. Aí pense nisso, o que sobra para nós? O que foi que eles disseram, pastor? Só sei que nada sei. Imagina homens como este, com grande sabedoria, chegaram a um ponto desse, no final da sua carreira, dizendo, só sei que nada sei. Porque quanto mais você sabe, você entende que você não sabe nada. Tem muito que você aprender ainda. Tem muito que eu preciso aprender ainda. Último pensamento. Fatos não deixam de existir porque são ignorados. Repetindo, fatos não deixam de existir porque são ignorados. Não é o fato de você estar ignorando um problema, um fato, um ocorrido, uma situação, um problema que precisa ser resolvido, que precisa ser encarado. Simplesmente o fato de você ignorar, você acha que este problema vai ser resolvido. Não, não, não. Todos os problemas surgem na sua vida para te enriquecer, para te ensinar uma lição, para você sair dessa situação mais maduro, mais prudente, mais experiente. Então não é o fato de você estar ignorando um problema, quanto mais você ignora, este problema tem a tendência de se tornar cada vez mais pior. Alguma coisa que às vezes poderia ser uma gotinha só de água, quando você for dar conta, querendo ou não, uma hora você vai ter que encarar esse problema. Já virou um copo d'água. Às vezes, talvez 1 litro de água. A hora que você vê um caminhão de água para você ter que lidar. Então, nenhum problema é para ser ignorado. É para você encarar, contar com a graça, a misericórdia do Senhor, para você aprender, para você tirar lição, para você desenvolver a sua maturidade, a sua experiência, a sua administração, ou aprender a ser humilde, a ser manso, a ser prudente, a ser vigilante.
Não é para simplesmente você esnobar, para você excluir, para você fingir que não existe, que ele vai se resolver, porque depois ele pode te dar uma grande rasteira, uma grande lição dolorosa. Então não faça isso não. Aconteça o que acontecer, desenvolva a sua maturidade, desenvolva a sua experiência, desenvolva o seu aprendizado. Se não tem, aprende com essa situação que está acontecendo. Encare, pede a graça, seja manso, seja humilde, trilhe pelo caminho do diálogo, da conversa, não da discussão. Discussão não leva a lugar nenhum. Trilhe pelo caminho do diálogo, do bom senso, do aprender a ouvir também. Não queira apenas falar. Aprenda a ouvir também. Há tempo para tudo. Às vezes há tempo de você ouvir, quando vai ter o tempo também de você falar, mas pelo caminho do diálogo. Porque quando você trilha pelo caminho da discussão, e aí vai lhe faltar oxigenação no cérebro, sua cabeça vai ficar quente. Pode correr o risco de você falar coisas que você venha a se arrepender depois. E o problema que era isso aqui se transforma talvez invencível. Um problema que pode trazer grandes outros prejuízos, que não era para ser assim, mas porque trilhou pelo caminho da discussão, da gritaria, da baixaria, aí você perdeu a razão com isso. Então, trilhe pelo caminho do diálogo, não fuja do problema, não finja que ele não existe, encara ele e o Senhor Deus vai te ajudar. Eu profetizo isso na sua vida. Espero que tenha sido bênção essas reflexões e até a próxima. Força, fé e foco. Ouse sonhar, ouse alçar voo. Fiquem com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.